Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Temperando Vidas. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. E hoje eu acredito que vocês vão ficar mais felizes ainda conhecendo a história da Charmila, da Casa Rodrigues Pizza Frita, que tem conquistado tanta gente aqui em Arapongas. Já me conquistou, mas por trás de cada receita existe uma história de luta, de escolhas e de fé e de muito trabalho. E então vocês ficam aqui conosco, que vocês vão conhecer essa história da Charmila. Charmila, muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui comigo, aqui Obrigada, nesse Lu, pelo espaço. convite. Você é maravilhosa e eu me sinto honrada com a sua presença aqui. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a sua história. Com certeza. E eu estou muito feliz. Você sabe que para mim é um prazer estar com você, né? Indiferente de onde seja. Então, assim, Obrigada, para mim estar aqui dividindo esse espaço, né? Que é o obrigada, seu espaço, obrigada né? mesmo. É, Acabei de te falar isso, né? A sua generosidade, né? Então, isso aqui é generoso, né? A pessoa ter um espaço dela onde ela poderia usar para falar sobre ela e ela divide com outras pessoas e compartilha histórias, né? Então, você é incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo esse tempo com você. Obrigada, obrigada mesmo. E vamos falar de você. Quem é ela? Quem é a Charmila? Ai, gente, podia começar com doida surtada? Mas, Uma bom, empreendedora. empreendedora, sonhadora, né? Eu falo que é uma mistura de tô com preguiça, mas eu Boa faço, luta, né? né? Então, como um ser humano comum, né? Eu tenho um monte de falhas, mas uma que eu não tenho é aquela coisa tipo, eu não posso fazer. Porque eu sou aquela que, tipo, não, eu vou fazer, né? Então eu acredito muito, né? E essa coisa de ser sonhadora, lutar e correr atrás das minhas coisas, né? Mudar o meu ambiente, né, da onde eu vivo e criar o meu espaço, né? Porque é isso que a gente faz. O tempo todo. A gente cria, né, o nosso espaço, o nosso emprego, né? É isso que a gente fez pela gente como empreendedora, né? E como começou a Pizzaria Rodrigues? Como começou isso? Porque foi uma ideia nova, inusitada e tem conquistado um espaço muito grande aqui. Como começou? Conta pra gente. Lu, eu já trabalhei muito tempo com vendas, né? Depois eu fiz um outro trabalho como assessora, eu trabalhava na Câmara. Foram experiências bem diferentes, né? Eu era voluntária de uma ONG também. E então eu fiz um pouco de cada coisa. Mas essa coisa da cozinha, por exemplo, né? Era uma coisa que sempre estava ali, tipo, uma hora você vai Vai ter coragem, uma florescer. hora você vai ter coragem, porque a gente tem muito essa coisa do outro validar a gente, né? É o medo, né? Mas será que vão gostar, né? E a Casa Rodrigues, ela veio depois de 2 anos que eu tava parada, né? Eu fiquei um tempo do lar mesmo, fiquei em casa cuidando do meu marido e dos meus cachorros, né? E pude ficar esse tempo. E essa coisinha ali me cutucando. A primeira oportunidade, experiência com venda de comida, eu tive, isso eu nunca falei em lugar nenhum, até as pessoas não sabem disso. Mas essa primeira oportunidade foi dentro da ONG, né? Da ONG Animal que eu ajudava. A gente precisava arrecadar dinheiro e tal, e eu falei, gente, vamos fazer um. Se eu fizer um bobó, Que é o né? famoso bobó Se eu ali que fizer o você bobó vende. de frango e a gente fizer uma campanha, né? A gente vende, arrecada dinheiro e tal. E aí, né, os outros voluntários, não, que legal, tá, você topa mesmo? Eu falei, topo, com certeza. Foi totalmente 100% valor revertido para a ONG, né? Eu doei os Ingrediente. ingredientes, né? Fiz, eu e minha mãe, né? Nós fizemos e no dia acho que nós vendemos 26 ou 30 unidades, alguma coisa assim, né? Dos bobós. E aquilo, assim, ficou ali, né? Tipo, aquele quentinho no coração, eu tinha conseguido ajudar, né? Os animais. As pessoas elogiaram muito,
né? A gente tinha feito com todo o carinho do mundo mesmo, né? Uma receita de Uma família. receita de família para uma causa que eu acredito, né? E que eu apoio sempre. Então, e aquilo ficou guardadinho ali no meu coração, né? E a Casa Rodrigues, ela veio com essa coisa. Eu gosto muito de viajar e ver, né, as coisas. E eu vi sobre a pizza frita, né? Na Itália, a pizza frita é como o nosso pastel, né? É uma comida de rua, né? Então, ela é do sul, né? Da Itália, de Nápoles. E eles têm essa coisa de fazer pizza frita, essa coisa rapidona, né? Mas um rápido na Itália não é um rápido igual no Brasil, né? Que eu falo que eles têm todo esse capricho, né? Aham. Então, as massas, né? Tem todo um preparo. E daí eu falei, poxa, né? Na hora que me deu essa vontade de abrir um negócio, eu não queria que fosse um negócio que eu competisse diretamente com um amigo, porque eu já tinha alguns amigos em ramos de gastronomia na cidade. E eu falei, cara, eu não vou abrir um negócio que o meu amigo tem, né? Não é isso que eu quero. Daí eu falei, bom, vamos estudar então, né? Aí fui fazer o curso e abri na minha casa, né? Então a Casa Rodrigues ficou 7 meses funcionando na minha casa. Que E legal. era tipo Um um delivery. delivery, só delivery, né? Então aí eu comecei, tipo, eu fiquei em off. Meu medo de aparecer, né? De falar, a Charmila, né? Eu não aparecia. Então eu usava a minha caixa como mascote, né? Era os bastidores ali, era a sua A caixa. minha caixa era quem aparecia. Então, se ia ter algum anúncio, alguma coisa, sempre a minha caixa, como se ela estivesse falando com o público. Então, eu fiquei 7 meses sem ninguém saber que a Casa Rodrigues era da Charmila, né? Então, ficou aquela coisa, eu fiquei ali escondidinha, né? Esperando os feedbacks reais, porque nem meus amigos sabiam. Então, eu vendi pra gente conhecida, a pessoa pedia e eu via que era ele, né? Porque ele mandava mensagem, eu sabia que era ele, mas ele não fazia ideia que era Você eu. colocou no iFood daí. Coloquei no iFood, abrimos um Instagram, né? E fazia essa venda no WhatsApp e no iFood. Então ficamos 7 meses ali fazendo essa venda sem ninguém saber quem que era, quem era o rosto por trás, né? Quem eram as pessoas da Casa Rodrigues, né? E depois disso, eu senti a necessidade de ter um espaço, né? Que é onde eu estou hoje. Então daí, quando eu abria o espaço, né? O meu ponto, eu tive que aparecer, porque eu falei, essas pessoas vão começar a chegar aqui E e vão me falar, ver. oi, né? Mas como assim? O que você está fazendo aqui, né? Rodrigues é o meu sobrenome por parte de pai, mas também é o sobrenome do meu marido. Que Então, legal. seria Charmila Rodrigues, Augusto Rodrigues Rodrigues, Rodrigues, né? né? E ficou Rodrigues mesmo. Mas então casou muito, né? Como ele é o meu parceiro desde o começo, né? Ele me apoiou, ele foi o meu investidor, né? Incentivador. Então assim, ele está comigo até hoje, né? Ele trabalha junto comigo também. Então, nada mais do que ficar a Casa Rodrigues, né? Porque ela veio da minha casa, né? Então ficou a Casa Rodrigues e ela nasceu assim, sabe? De um sonho cheio de medo, né? De não ser bem avaliada, das pessoas não gostarem por ser uma coisa muito diferente, mas todo esse processo, sabe? Hoje eu falo, eu tenho um orgulho assim absurdo. Porque hoje eu falo, ai, eu tenho até vergonha às vezes de falar o tanto que eu gosto, porque as Sim, pessoas de acham que. saber que fez aquela. Você É. entrega uma coisa tão bem feita, porque eu vejo assim, meu esposo, né, particularmente, você Aham. conhece, né, e ele é um apreciador disso aí. O Carlos não gosta de comer fora, comer lanche, essas coisas, porque ele acha que pesa. E quando eu levei ele lá a primeira vez, ele falou: ah, vai ser gorduroso, vai Aham. ser. Mas tem toda uma técnica, né? Tem. Tem o óleo certo para fritar, porque quando a gente come, você não fala que é frito, Aham. né? Você nem percebe que aquilo ali foi frito, né? Sim, Então existe todo um processo, né? existe. O seu esposo tem uma coisa que ele faz ali com aquela pizza de costela. Conta ali pra gente como que é feita aquela pizza de Ai, costela, gente, que é famosa a pizza de costela ali, né? Ela esgota, é a primeira que É a primeira que esgota. esgota. É um É processo um mesmo, processo. artesanal, É um né? processo, Por isso que eu falo, porque os bastidores, a pessoa chega ali, pega pronto, não não sabe como foi sabe, não feito, né? sabe. E eu falo, é muito trabalhoso, né? Você entregar algo 100% bom, né? Demais. É, eu falo 100% porque para mim eu me entrego cem por cem por cento cento de naquilo ali, todo o né? coração. A gente, óbvio, a gente sabe que você não vai ser 100% em nada,
né? Mas eu falo o trabalho que aquilo deu, né? Foi, Para mim foi 100%, foi mais até, né? né? Tipo, a Você entrega que entrega a gente tudo. teve ali, né? E a pizza de costela, ela veio assim, nessa coisa de que, eu acho que a gente tá muito tranquilo, vamos arrumar um trabalho? Vamos arrumar mais um problema? Aí Vamos a gente colocar foi fazer. mais um É, sabor. ele gosta de fazer o churrasco dele, sempre gostou e tal. E daí a gente falou, vamos lá, né? Vamos fazer então aquela costela que você costuma fazer pra gente comer. E a gente dessa costela, mas poxa, essa costela fica 6 horas num forno a lenha. E depois desse forno a lenha, ela vai pra churrasqueira, né? Pra defumar e tarará. Então, gente, é tipo 8 horas É sensacional, que né? fica, Nossa, né? só de falar já dá água na boca, né? Não é? Mas o resultado final Final é é muito muito bom, bom, é muito muito bom. Não satisfatório. é uma carne que você pegou a Não, costela, colocou lá na panela, fez, desfiou e serviu para o não. cliente. É E completamente diferente. exato, e depois de todo esse processo, a gente ainda separa toda a gordura, É. né? Então a gente ainda tem que desfiar, separar toda a gordura, qualquer tipo de pelinha, nervo, esse tipo de coisa. Então tem um É os preparo. bastidores, né, que as pessoas não vê. Eu Não falo vem, assim, não vem. esse bastidor, ele, como, quando você diz que entrega 100%, é todo o seu amor, é todo o seu Uhum. cuidado, Cuidado. é pensar assim, não, o cliente não vai achar nada de errado nisso Sim, aqui, aham, né? É fazer a limpeza completa ali, né? exato. Então você, toda a sua alma tá ali, Aham. né? Então, É exaustivo para quem faz, né? é, Porque eu falo, a gente tá numa entrega tão intensa ali, porque a gente não quer errar de jeito nenhum, exatamente. né? Que depois, mas na hora que você vê e que você recebe um feedback, Não, né? daí você fala assim, Aí você fala, não, pô, deu certo, tipo, foi o funcionou, melhor, né? tipo, entreguei mesmo, né? É. E aquilo chegou na pessoa, né? É o que Todo você aqui. falou, você fica orgulhosa daquilo que você faz. É Aham, igual, esses dias eu fui comer uma marmita minha, né? aham. E uma marmita de nhoque. Daí eu disse assim, Sensacional, por sinal. aí eu disse assim, gente, a pessoa que Pô, come não é? aqui, É não delícia, não é? é? A comida é uma comida que Que abraça. abraça, Lu, eu falo né? sobre o abraço Quentinho. quentinho. Aí você come É um uma pizza abraço daquela, quentinho. né? Aham, É igual aquele dia que aconteceu de eu pedir a pizza, o aham, Carlos foi lá buscar, né? Eu muito cansada, exausta, exausta mesmo, não tinha condição de cozinhar. Aí chega aquela comida, aham. gente, Ela te ela te abraça. abraça, você Ela te fala, era abraça. tudo que eu Aham. precisava. Então a comida é sobre É isso. sobre isso. Quando você entrega para o cliente, é você entregar o seu melhor. Aham. Então, assim, hoje, às vezes, até para gente que trabalha, né? Igual você ali. Hoje está você, o seu esposo e a A sua minha mãe, mãe. né? Uhum. É muito difícil, né? Eu tenho ali dois colaboradores que são excelentes, né? Mas é muito difícil trabalhar com colaboradores, né? Aham. Que tenham essa essência que a gente tem, Sim. né? Apaixonados por fazer Aham. isso, né? Pela comida, pelo processo e, e ter essa Essa entrega, né? entrega. Esse amor que a gente tem, né? E é muito gostoso, né? Igual vi você falando sobre a sua marmita, né? Que esses dias eu comi a marmita de nhoque, realmente eu falei, ai, nossa, né? Era tudo que eu precisava, Ai, que né? delícia, né? Você tá naquele dia corrido e tal, e na hora que você vai abrir, você acha que é só uma marmita. Mas ela é muito Muito mais mais do do que que uma, aquilo, não é? né? Ela, tipo, resolveu a sua vida naquela É, hora. E não foi uma coisa, né, que você pegou ali de rápido e comeu. Não, gente, ela entrega, né, uma sensação boa mesmo, né? A gente sente isso, né? é, E eu gosto de ter essa experiência, assim como eu acho você, porque sentar e comer a sua própria comida é a gente ter a sensação que o nosso cliente tem. é. Eu falo assim, eu tenho acesso, né, à pizza todos os dias, e às vezes ali na correria eu nem quero comer. Porque eu falo assim, eu vou comer, eu não vou ter essa coisa do sentar, Isso, eu pegar e também não. No dia sentir. que eu faço, eu não como nada, na maioria das Aí vezes. eu pego, eu gosto de fazer a última, então a gente faz tudo ali e tal. Na hora que a gente vai fechar, a gente faz a nossa, coloca na embalagem, porque eu quero ter a mesma sensação para ver como é que ela chega, né? Então eu embalo ela na caixa, bonitinha, é o mesmo processo. Chego na minha casa com ela, né? E daí sim, eu sento e como. E daí quando eu como, eu falo.
Nossa, É isso que é o meu cliente isso aqui. recebeu. Tipo, isso é Foi isso que eu bom. entreguei. Tipo, cara, estou muito satisfeita com isso. Então, assim, ela me preenche, né? A gente é comilona, né? Então, assim, a gente Nossa, gosta de comer. Então, eu sinto um prazer, né, em comer. Né? E eu adoro experimentar coisas novas. E todas as vezes que eu como a minha pizza e que ela me desperta aqueles sentimentos, né? Eu falo, cara, eu nem tô acreditando que é. eu faço isso e eu consigo Não, entregar essa não sensação para é? uma pessoa. Porque é Porque muito bom. é essa explosão de sabores, Aham. né? Porque quando você consegue entregar isso, você fala, eu entreguei, Eu eu entreguei, aham. entreguei, né? Então eu gosto de ter essa experiência com ela, né? E o É, interessante é que você fala que você não tinha essa raiz da comida, né? Não, ô Ou Lu, você tinha essa experiência assim, lá no fundo, de avós, de mãe, que plantou essa sim, semente em sim. você? As minhas avós sempre cozinharam muito bem, né? A minha avó paterna, ela ela fazia aquelas paneladas, maionese, aquelas Ai, carnes que de porco temperadas. delícia. Que hoje em dia, até hoje, eu coloco vinagre pra temperar a carne de porco, porque é o O gostinho gostinho da que que tinha o lembra. tempero dela, sabe? Então, assim, eu sempre vi ela fazendo aquele monte de comida. Na casa da minha avó materna, não era diferente, né? Por mais que às vezes eram simples, né? O preparo, né? A comida era simples, mas ela fazia coisas absurdas, sabe? Eu falo de você, a comida ela é muito afetiva, né? Muito, Muito afetiva. muito. Então eu via a minha avó fazendo, né, aquelas panelas de sopa de mandioca, e ela quebrava um ovo no meio da sopa, tipo, cara, genial, né? Hoje eu Genial. falo O assim, sabor, uma né? coisa tão boba, né? Assim, mas me traz uma Uma- coisa tão boa, né? E da pessoa ali, com o pouco que ela tinha, ela entregava demais, É. né? E você via que era muito. Ai, eu fico emocionada. Não, mas é isso. Eu fico emocionada. Porque a cozinha é isso, né? É. Eu falo que hoje, eu vejo que às vezes você recebe alguns amigos, né? Uhum. E quando você recebe, você tem essa necessidade de recebê-los da melhor forma, né? Sim. Até antes, um pouquinho de começarmos o podcast, você falou. Você não gosta nem de pôr o copo de plástico, você gosta de pôr o de vidro, porque depois a gente tem essa coisa de que a gente serviu, porque a mesa ela iguala todo Aham. mundo, nós Sim. estamos ali, teve uma comunhão entre os seus Aham. amigos, a sua família, e depois todo mundo vai lavar a louça. Aham. E as pessoas hoje não querem mais isso. Sim. Você já reparou? Eu estava até falando que, por exemplo, as comemorações ficaram perdidas. Ah, esse é o aniversário. Ah, vamos sair comer em algum lugar? Sim. Cada um paga a sua Aham. conta para ninguém ter Pra ninguém trabalho. ter trabalho. Sendo que é tão bom eu É te tão bom. servir, Aham. né? É tão bom eu me doar, você saber que eu fiz aquela comida para você. Sim. Por- Pode ser simples, né? Uma salada bem feita, né? Uhum. Que você olha assim, né? Ou o copo, a pessoa Aham. colocou o copo na mesa para Aham. você, né? Ela se Ela sente se sente especial, especial, né? né? O Porque prato que foi é arrumado tempo e a diferente, dedicação, né? né? Que aquilo leva, né? Então, eu acho que eu tenho isso muito das minhas avós, que sempre fizeram, né? É, trouxeram isso para minha vida, né? A minha avó materna, que já é falecida, eu brincava comendo a comidinha. Ela fazia comidinha para pôr nas panelinhas para brincar, né? Então, isso vem vindo com a gente, É, né? Cecília mesmo lá, ela brinca com as panelinhas e esses dias ela estava brincando e colocando sal e ela colocou um pouco de sal e uma amiga disse para ela assim, tinha mais gente lá e disse assim, está colocando muito sal, Cecília. Ela disse, a minha cliente gosta assim. Aí ela falou, você tá É vendo, muito louco isso, né? né? Então Aham. já tá na essência ali, né? Já Uhum. cresce com essa coisa de que, Sim. né? Ela falou, ó, você vai ser uma marmiteira, vai ser uma vendedora, né? Porque já, né, tá Tá, vendo, tá cuidando, tá, né, e vê que a mesa é isso, é né, isso. esse amor, esse cuidado, né, A mesa é isso. E hoje, né, com essa coisa da mesa aproximar e a mesa ser afetiva, né, eu falo, os clientes da gente, eles não fazem ideia, eu acho, da importância.
deles. Não. Né, pra gente. Até esse podcast vai revelar quem é você por trás da Casa Rodrigues, né? Porque às vezes a pessoa acha que você é só ali, né? Eu sou Aqui só atende. ali, sim. E na verdade não, você tá ali no bastidor da cozinha. 100%. 100%. É Você desde faz, o mercado, é. né? Eu falo, é desde o mercado, é desde fazer a compra, né? Até fazer os preparos e tal. Ontem tinha um cliente lá e ele estava explicando para a namorada dele como é que funcionava, porque ele me conhece, né? E ele falou assim, quando eles somem lá pro fundo, né? Eles estão lá Eles estão preparando. lá fazendo, né? Eles estão lá preparando, porque a pessoa acha que a gente não tem, né? Isso, que não é a gente que faz, mas a gente faz a massa, né? Então, assim, é tudo, é 100% feito ali, né? E o que não é feito ali, eu fiz uma pesquisa, eu testei tudo, né? Para que eu pudesse trazer alguma Entregar-se coisa, melhor. uma coisa de um terceirizado, mas que ela tivesse a qualidade de se eu fosse fazer. Então, eu sou muito crítica com isso, né? Sim, tem que ser, né? E os nossos clientes, né, nessa coisa deles não saberem, às vezes, a importância que eles têm, né? E, às vezes, o impacto que eles causam na gente, né? Que a gente fica com essa coisa, tipo, as memórias efetivas, né? Que eu trago dos meus avós, por exemplo. Hoje, eu entro com o meu produto na mesa de uma família, Sim. né? E isso tem, tipo, um peso muito grande, né? Então, você saber né, que você tá ali, que você vai servir uma família toda, e que aquele momento ali provavelmente vai ser um momento que vai marcar, é muito legal. Não, É é muito legal. muito legal. Eu lembro quando você começou, eu acho assim, no começo é difícil fazer as pessoas acreditarem no seu produto, né? Muito. Ainda é. Ainda é, né? Ainda tenho E eu muita lembro barreira. quando você começou, eu falei para você que eu gostaria de levar uma amiga para comer Sim. lá. Ai, me lembro disso. Foi num ano que eu abri à tarde, né? Que eu fiz Foi. uma experiência de abrir nas férias, né? À À tarde. tarde. Daí eu falei assim: eu queria levar uma amiga para um café da tarde. Aham. E eu nem te conhecia ainda Não, a direito. gente não tinha esse É, contato, né? mas foi uma coisa que marcou muito para nós, tanto para mim como para ela. Ela virou sua cliente, né? A partir disso que ela já pediu várias vezes pelo iFood, eu sei que ela pede. Aham. Mas você teve o cuidado de arrumar uma mesa para nós. Isso aí ficou marcado para nós. Isso aí, ó, faz anos, hein? Você vê. Foi no E meu primeiro ano lá na. e marcou assim para sempre. Por quê? Porque é isso que você falou. Você servir a mesa para uma pessoa, você vai marcar a vida dela para sempre, Sim. né? Aquele cuidado, aquilo. Você ainda falou para nós assim, não, não precisa pedir tanto. E a gente com medo de passar fome, achando que as pizzas iam ser pequenas, acabamos levando até para casa, né? Mas a gente se sentiu tão acolhido naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento, e ela precisava conversar, e tinha que ser um lugar assim, e foi um momento nosso mesmo, né? E, e como marcou, né? E agora você falar isso, né? Você saber que a sua comida vai chegar, a pessoa vai, né? Por isso que eu falo assim, É. na marmitinha eu tenho um slogan. Você precisa fazer um slogan também ali. Eu não pensei sobre isso É, ainda. porque eu tenho um slogan lá, né? Que é eu congelo amor para você descongelar sabor, Sabor. Uhum. né? Nós precisamos criar um slogan lá Ai, para a Casa precisamos. Rodrigues, porque a Casa Rodrigues ela traz esse aconchego também, né, Ela Charmila? tem. É essência, né? Eu falo que as Completamente. coisas têm essência. E daí, essa coisa do marcar as pessoas, né? Eu falo, eu tenho clientes que compraram de mim lá na primeira semana, né? Que nem sabia quem eu era, onde era feito aquilo, né? Porque eu falo, a pessoa não é? É, Você compra de alguém no iFood, gente, você não sabe de onde veio não. aquele produto, onde é que aquele produto foi feito. Você não sabe a procedência daquilo, né? Então, você acreditou ali e tal, e foi, né? E se arriscou. E eu tenho clientes daquela época, né? Que estão comigo até hoje. E eles já trocaram de emprego, já mudaram de endereço, estão grávidos, alguns estão grávidos, né? Outros ganharam, tiveram filhos nesse caminho, né? E aí eu falo, você vê como eu estou presente na Na vida vida deles, deles. né? E eles não sabem o quanto isso me impacta, mas isso traz uma carga, né, pra gente, né? Porque eu recebo foto, eu acho engraçadinho, né? Porque eu crio uma relação boa com os meus clientes, são
abençoados, graças a Deus, elas me mandarem foto dos pequenininhos, tipo, as primeiras coisas que eles comem, às vezes um pedacinho da massinha, sabe? E eles ali, né? Aí eu falo, cara, olha essa memória, porque essa pessoa registrou essa foto, É, entendeu? Da criança com babador, sentadinha, experimentando as primeiras coisas dela. E a minha pizza foi uma dessas coisas, né? Eu estava ali, nesses né? momentos. Eu estava ali, né? A cliente que casou e me mandou uma mensagem: você não acredita onde eu vou morar? Eu vou morar na frente da loja. Então, assim, sabe? Você participa da vida, né? E acho que eles não fazem ideia, né? Do Do quão quanto isso é importante importante, é. né? Eu ia até te perguntar isso, né? Que qual é a reação que você mais escuta? É, de repente você manda a pizza. E qual a reação que você mais escuta? Olha, Lu, eu acho interessante, assim, porque algumas das vezes, né, ali no meio da correria, às vezes a gente nem consegue lembrar de pedir um feedback para o cliente, né? Sim, Porque ali às vezes você já atende outro, e daí não dá tempo de falar assim, ah, me manda, um né, um feedback. feedback, depois você me conta. Algumas vezes eu falo para a Aham. pessoa, né, manda ali, ah, depois me conta, porque às vezes a pessoa tá com uma expectativa, né, sobre o produto, aí eu já lembro e falo, bom, então me conta, né? Porque é o primeiro pedido. Ontem mesmo, daí eu recebi uma mensagem e ela mandou, acho que eu amei, eu posso até abrir aqui assim. Nossa, eu amei. E essa é a frase geralmente que eu recebo, sabe assim? Virei cliente, amei, Deus te abençoe, sabe? Que benção. É, E muitas pessoas falam de que achavam assim, que não achei que era, não parecia que era frita. Muito. Tem Muito, gente né? que fala que Essa tem é uma coisa das mais. Que tem coisa também assada que parece que é mais mais gorduroso que poderoso o do que meu aquele. produto. Aham. Então ela surpreende também, né? Também Porque é a uma surpresa. pessoa fica ali meio com aquele medo e tal, e quando ela come, ela fala assim: Nossa, eu não imaginava, né? Eu mesmo não imaginava. Então, aí queria que tenha aquela surpresa, né? Então, gera uma expectativa, né? Então, eu consigo quebrar aquela expectativa que o cliente E agora tinha. você serve ali também, né, Charmila? Porque antes você servia menos ali, como que é isso? Não, eu Porque fiquei acho que 2 anos, Lu, 2 anos e pouco, só com delivery. não servia Não ali. servia ali. Ali era um ponto só de retirada, Aham. né? Inclusive, na época que você foi com a sua amiga, eu não atendia ali, Foi uma exceção. né? Aquela mesa, né, que eu montei para vocês, né? Eu trouxe as coisas da minha casa, né? Para fazer aquele café para vocês. Aquela mesa que estava ali era uma mesa só para o cliente aguardar, para retirar, né? O pedido dele. Então, assim, eu fiquei muito tempo só no delivery, né? Então, o cliente que eu conhecia era esse cliente que vinha retirar, né? Agora, a gente colocou umas mesas. É uma coisa totalmente, não tem. Nova. E não tem frescura, né? É aquela coisa mesmo para a pessoa Mas aí a pessoa chegar, pode chegar e pedir e comer pode ali. chegar, pedir, comer ali. A gente colocou as Tem os mesas, tem drinks. os Gente, drinks. os drinks sensacional, tanto com álcool, sem álcool. É, Se especializaram nos drinks, sensacional. A régua de drink assim ficou assim altíssima. olha, As meninas não querem tomar drink em lugar nenhum, só na Casa só na Rodrigues Casa agora. Rodrigues. Mas é uma coisa boa, né, assim, de falar, porque os meus clientes às vezes chegam lá e eles realmente, tipo, estão acostumados a tomar drink em algum lugar e tal, né? E daí toma, né? Eu servi uma caipirinha acho que foi no sábado, para um casal, e eles pediram um drink de paçoca, né? E na hora que eu falei do drink de paçoca, não, a gente quer experimentar, né? E aí, na hora que, de vez em quando, eu fico meio que atrás ali, assim, pra ver a primeira expressão da pessoa, porque eu gosto de ver a reação, né? Porque é sempre o primeiro, né? A pessoa Sim, não consegue esconder, esconder. né? No rosto da pessoa entrega muito, né? Desde o primeiro pedaço, quando ela morde, e eu quero saber o que é que ela tá, né? Qual foi a primeira sensação dela, quanto do drink. Aí eu vi que ele tomou, ela tomou, eles. Nossa! Sabe assim, foi É uma aquele coisa bem nossa. diferente, né? Então, assim, aí aquilo eu falei, poxa, que legal, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, e daí, né? Vocês gostaram, né? Eu tinha visto que os dois estavam comentando sobre isso. Gente, é sensacional. Tipo, a gente não estava esperando que ia E é muito tomar. importante isso, né? Toda entrega que você faz, eu vejo isso no seu Aham. trabalho.
toda entrega que você faz, ela é 100%. Eu posso falar com certeza, não vejo assim 90% no seu trabalho, vejo 100% de dedicação, 100% e assim, falo, indico o seu trabalho assim, eu sou fã do seu trabalho, do negócio de vocês, da excelência que vocês fazem, e eu falo para as meninas, né, a régua ficou alta, Ficou. né, porque assim, até mesmo vou lá com a Cecília, minha neta, né? E a gente poder ir lá com uma criança, ter Sim. ali a massinha, a Uhum. criança ver aquele drink bonito, colorido, você poder dar para ela sem álcool, sem nada. Ela consegue Ela participar. consegue participar. A Cecília tem memória ali, né, de Aham. passar e falar: Sim. "Ah, aqui eu venho com as amigas." Ela passa, Uhum. fala para a mãe dela. A Poliana falou: "Mãe, a Cecília passou em frente à Casa Rodrigues e falou que vem com as amigas da avó aqui." Não, Já vim com as amigas da minha avó aqui, né? Então, assim, é um lugar. Tem memórias, né? Então, e a Cecília marca muitos lugares, né? Já foi mais de uma vez também. Então, assim, a gente vê essa excelência de vocês, né? Em tudo que for entregar, né? Eu lembro que quando vocês começaram a fazer, era só para os de casa, né? sim, Aí foram se especializar aí para colocar no cardápio, né? sim. E a gente tenta não parar, né? Eu me cobro muito, né? Para que saia 100%. Eu falo que o cliente não imagina, né? Porque atrás de um CNPJ tem um CPF, Nossa. né? E a Charmila do CPF, né? Ela é uma Charmila que tá ali, às vezes, gente, num caos por dentro que as pessoas não imaginam. Mas no CPF, né, eu dou o meu melhor, né? Eu quero que o meu cliente saia de lá, né, satisfeito com o atendimento, satisfeito com o produto, né? Então, assim, eu tento me especializar, né? Já aconteceu coisas assim na loja que eu falo, às vezes o cliente não faz ideia, mas dá uma atrasada no pedido, gente, eu vou entregar. Eu cheguei, eu Pessoalmente. vou entregar e eu coloco no meu carro, sabe? Para evitar algumas coisas, nem todos, né? Porque a gente não Não consegue consegue fazer dar conta tudo, de não tudo. conseguimos fazer tudo. A gente precisa de pessoas, né? Mas acontece de eu chegar, eu já fui embaixo de chuva, entrar em carro para chegar no cliente, e daí o filho né, a filha da cliente me atender, e eu chamar ela pelo nome, porque daí eu sabia quem era ela, né? Diferente do moto, né? Que chega, faz o serviço dele e vai embora. E ela entrar dentro da casa, mãe, foi você que veio? Porque ela falou assim, mãe, me chamou pelo meu nome. Já sabia, Aham. né? Aí eu falei, não, fui eu, não precisa ficar preocupada, não, né? Porque fala, como é que a pessoa sabia o Sabia nome o da minha nome. filha, né? Então, a gente faz tudo isso, né? A gente se desdobra. O Renan, às vezes, está lá dentro, correndo na cozinha, né? Ele tem um outro trabalho, né? O Renan tem uma outra profissão, mas ele tá ali todo dedicado, eu vejo, né? Que ele fica ali, às vezes, dentro da cozinha a noite inteira, né? E daí, às vezes, dá um problema. Lá vai o Renan pegar o carro e sair para levar pedido para cliente, né? Para que aquilo dê certo, para que aquilo funcione, né? Então, tem muito da gente num É, produto, né? dos bastidores tem Aham. muita coisa, né? Tem Muita muito da coisa. gente, tem muito da gente. E eu falo, ter colocado o atendimento lá, Lu, ele, ele te suga mais, né? Porque o atendimento ao cliente, daí você tem uma outra parte. Porque antes eu chegava, uma boa noite, tarará, ele saía, né? Aham. Era uma coisa mais rápida, né? Mas aí você tem perfis de pessoas. Por falar em perfis, e Ah. eu vou pedir pro Herrickson agora, você sabe que eu já tenho até Ai, patrocinador, né? gente. Gente, Não, olha esse na hora que eu cabelo! cheguei e vi ela assim, Olha, plena, eu falei, plena, da Mara. Cortes, cronograma capilar. Da Mara é minha cabeleireira à vida, né? ai, que Gente, maravilhosa. olha esse cabelo, que ela mudou a cor do meu cabelo. Eu estou sentindo assim, olha, Não, ela tá linda. maravilhosa Tá com esse maravilhosa. cabelo, né? Então, assim, olha, se vocês precisam de uma cabeleireira para cabelo cacheado, porque meu cabelo é cacheado, viu, gente? Mas hoje está liso. Rua Irapuru, 1135. Ó, aqui no centro, Ateliê Quatro Estações. Ela é maravilhosa. Entra lá em contato com ela pelo 996 255429. Eu indico assim de olho fechado. Não, tá Nossa, linda. tá Gente, lindo vocês meu não fazem cabelo. ideia. A pessoa que fica na cozinha usando Touca, touca. que esse cabelo agora, assim, Valorize! valorizem esse cabelo. Porque
Olha, não é Porque brincadeira, só a não. gente sabe, né? Eu Nossa, falo, o fico que a de gente passa. E por rabinho. falar em toque e tal, eu quero que você me conte se tem algum momento, é, assim, de perrengue, vamos descontrair um pouco, engraçado ou marcante aí nessas coisas. Meu Deus, né? Engraçado deve acontecer algum. Você já falou que você foi até você levar e Isso é tal. perrengue. Isso é Isso é perrengue. perrengue, Perrengue, perrengue. perrengue Você mesmo. sai embaixo de É. chuva, entregar, né? Porque você tá fazendo outras coisas e eu tô ali com o celular, porque daí eu saio, eu não saio simplesmente para fazer entrega. Eu ainda tô pensando no atendimento que tá Que tá rolando rolando lá, lá. entendeu? Então, às vezes, eu ainda tô respondendo alguém no Porque é um celular. faz tudo É, ali, né? Tem que sim, fazer a comida, tem que atender, tem que levar. é E tem o coisa. entregador ainda que faz, né? Exato. Então, assim, isso é um perrengue daquele. Que eu falo que quando o negócio Só a hora vira. que desliga mesmo, Aí né? eu falo, isso é um perrengue. Agora, histórias engraçadas, gente, como é um produto diferente, né? Fala pizza frita, ninguém nem tem, imagina, né? Porque as pessoas imaginam mesmo a A pizza pizza redonda colocada lá no, na na caixa. fritadeira e frita aquele negócio aberto. É porque o cérebro da gente ele vai funcionar desse jeito, né? Tá. Pizza frita, automaticamente o cérebro da pessoa gerou aquela imagem, né, na cabeça dela. E eu tenho muitos clientes, senhores, né? E os senhorzinhos, que são os meus preferidinhos até, né? Eu faço amizade com todos. Mas eu mandei uma vez, na época ainda na minha casa. Eu falei, eu não sei de onde que ele me achou, né? Porque naquela época eu não fazia propaganda, patrocinado, nada dessas Deve ter coisas. pesquisado iFood e saiu lá. De certo achou e não, ele veio pelo WhatsApp da loja. Então ele deve ter caído alguma coisa pra ele lá, alguém mandou pra ele e ele falou, vou pedir, né? E ele pediu a pizza. Ai, Aí nós mandamos, ele escolheu o sabor, atendi ele. Ele não tinha dúvida, porque quando o cliente tem dúvida, eu respondo, tiro todas as dúvidas dela. Ele só mandou, eu quero tal tamanho, tarará, pediu, eu lembro até hoje, acho que era uma pizza G de calabresa. Falei, ok. Fizemos a pizza dele, mandamos. Dali a pouco o telefone começou a tocar. Uma coisa difícil de acontecer. que é o telefone. É o telefone tocar, né? Geralmente as pessoas hoje em dia é WhatsApp. WhatsApp. O telefone começou a tocar, né? Eu falei, não tinha o número dele salvo, que era o primeiro pedido dele, nem tinha salvo o número. Mas atendi, né? Casa Rodrigues, ele falou assim: viu, moça? Eu pedi uma pizza aí agora há pouco e chegou. Mas eu tô aqui com moto. Ele segurou o motoqueiro. Ele falou assim: eu tô aqui com moto e eu não. Eu acho que faltou metade da roda. Ah, ele achou que era inteira. Juro, é que eu não tô. Eu devia ter trazido a caixa, né? Porque a minha É, para caixa, poder ter ideia. a minha A caixa caixa já, é metade. ela já é diferente, né? Tipo, a pessoa já olha e fala, mas como Cadê que a você outra manda aqui? metade? Exato, É uma como é que você pizza? manda aqui, né? E ele me ligou e daí, gente, eu juro pra você, a minha cabeça deu um trevo naquela hora, porque eu Nossa, o falei que que assim, eu vou o que eu responder? respondo, né? Moça, faltou metade da roda. Aquilo eu É uma falei, pizza, na cabeça dele é era uma uma pizza roda. frita, né? Então, eu sei que ele calculou aquilo na cabeça dele. Aí eu falei, não, senhor, né? Eu falei, olha, né? A outra roda Abre. eu dobrei e fiz o Exato! Aí eu lanche. expliquei isso pra ele, pra facilitar. Falei, olha, não, tá certinho. Eu falei, senhor, abre. E o senhor vai ver que ela é fechada, né? Então, é como se ela fosse Dobrada. dobrada, né? Eu falei, fechadinha, né? E tal. Ele falou, ah, então tá bom. E tal, mas eu falei, gente, Gente, na onde? hora. Tipo, o que vai acontecer uma coisa dessa? São situações, Muito engraçado. né? O que que eu vou Que eu fazer? vou fazer? Faltou metade da roda. Cadê a outra? Gente, aquilo foi muito E engraçado. foi logo no começo Foi, isso. eu não tinha muita experiência, né, no Não sabia nem o que atendimento, né, responder. na, Cadê a outra é, metade? o Eu vou te aten- mandar. vou te mandar, peraí, né, então, assim, coisas loucas acontecem, Surpresas, né? Que podiam realmente acontecer. coisas loucas acontecem, então, assim, são situações que a gente não tem controle, né, por ser um produto diferente e, ai, gente, nós vamos passando. Qual os momentos que mais te emocionou nessa trajetória? Ô, Lu, eu tenho assim, eu tenho uma história, né, que eu vou contar, assim, porque a história da Casa Rodrigues, ela me emociona de algumas formas.
Mas essa coisa com o cliente, né? Uma vez eu recebi um áudio de uma cliente, é difícil eles mandarem áudio, geralmente eles mandam um escrito, né? Ela me mandou um áudio e na hora que eu abri ela tava chorando, né? Aí eu falei assim, meu Deus, né? Aí aquilo eu pausei, porque eu falei assim, gente, a cliente tá chorando, né? E daí eu pausei, me preparei pra, Pro pior. né, pra qualquer coisa, que eu falei, gente, o que que foi que aconteceu? E na hora que eu comecei a ouvir o áudio dela, ela estava chorando, porque a minha pizza tinha entregado pra ela uma memória. Ela falou assim, fazia muito tempo que eu não sentia, não me lembrava da minha mãe de uma forma tão forte. Ela falou assim, na hora que eu comi, ela falou assim, ela se viu naquela situação com a mãe dela cozinhando pra ela e tal, e eu acho que a mãe dela fazia alguma coisa parecida, sabe? Acho que a massa, né, com o recheio que ela escolheu, sabe? E ela tava chorando muito e falando sobre isso. Tipo, nossa, eu não sei. Ela falava assim, eu não consigo, pensar numa forma de te agradecer por eu ter tido essa experiência, né? Ai, aquilo me tocou de uma forma. Eu fiquei muito emocionada aquele dia, porque daí eu falei assim, meu Deus, olha onde a gente vai, né? Como que a gente chega para uma pessoa, né? Não é? Aí, porque eu falei, a mãe dela já tinha falecido, né? E daí eu fiquei me colocando naquela situação, né? Aí eu falei, meu Deus, a minha pizza trouxe uma memória tão forte, né? Da mãe dela ali, né? Então, aquilo assim, tipo, foi. Eu acho que aquele momento, assim, que realmente me marcou, sabe? De falar assim, cara, você faz. Isso aqui fez tudo É. valer a pena. Aham. Tipo, Todo o amor, toda a todo. dedicação, Exato. porque às vezes a gente deixa ali o sangue, né? Aham. E daí aquilo me marcou e eu falei assim, bom, é, tá, de uma certa forma, deu certo, né? Porque se eu conseguir fazer isso por ela hoje, né? Entregar pra ela esse tipo de sentimento, já deu certo. Indiferente de É. qualquer coisa que eu vá passar. Ela deu esse feedback, mas eu entreguei para Aham. ela, então todos os clientes que eu atendi hoje, Exato. eu entrego o meu Eu melhor entrego o meu e melhor. as pessoas estão sendo abençoadas e tocadas com aquilo que eu faço. Porque a gente não sabe aonde vai chegar e o que Não, vai causar numa pessoa, não. né? Então, que aquilo chegue é, e que traga algo bom, né? Eu falo, eu não sei que tipo de coisa que eu vou despertar em alguém. Então, que seja o melhor, Sim. né? Então, que seja o melhor. Então, aquilo lá foi muito marcante pra mim, assim. Eu me emocionei, fiquei realmente. Que é como também quando eu recebo as mensagens dos clientes mandando foto dos filhos, sabe? Todo, né? Tipo, É. pintadinho. Ai, tia, hoje é dia do índio. Então, assim, de fazer parte da vida deles, né? Hoje você já vê esse trabalho como um propósito. Hoje eu vejo, sabe? Eu falo assim, as pessoas têm essa coisa com criam, né? Essa proximidade, né? Através do meu trabalho, né? Eu falo, é muito bom por um lado e muito ruim por outro, né? Porque gera expectativa, né? E eu falo, a Charmila do CPF, ela é diferente da CNPJ. Não 100%, porque os meus clientes, esses meus clientes aqui, eles já sabem, já conhecem mais a Charmila do CPF, né? Mas eu falo assim, que às vezes eu tô andando na rua, né? Como a gente hoje em dia trabalha com patrocinado e tal, então a carinha da gente tá Tá rodando rodando e mais as ali, pessoas né? reconhecem a gente. Então, daí eu falo, eu preciso me policiar hoje em dia na rua, né? Com o que eu vou falar ou com alguma coisa, porque eu sou doida mesmo, daqui a pouco eu já falei um negócio que eu não devia. Então, eu preciso me policiar. Então, tem essa carga, mas tem essa coisa muito boa, sabe? Tem essa coisa muito boa, assim, de eu conseguir levar, sabe, assim, de conseguir entregar. Gente, eu já joguei, juro, eu já joguei jogo da memória no celular com um cliente idoso, meu. Cara, aonde? É. Entendeu? Dele chegar ali pra retirar a pizza dele e ele tá jogando, vem jogar comigo. Montar um quebra-cabeça no celular, sabe? Então, isso, né, tipo,
Aonde que você consegue isso? Não. Né? Hoje em dia as pessoas não têm tempo para nada, Não para tem, ninguém, não param. não tem. E daí eu falo assim, aquele dia com certeza ele não esqueceu, Não. entendeu? Você marcou a Porque eu vida tava dele. ali com ele, né? Eu tava ali presente com ele naquele momento. Então, assim, essas coisas eu sei que enquanto durar, né? Porque eu falo, a gente nunca sabe, né, Lu, até onde a A gente gente vai, vai, né? né? Porque empreender não é Não é fácil. fácil. Fala, então a gente sabe, não sabe, né? Tudo é muito incerto. Mas eu tenho feito o meu melhor. Que para que todas essas pessoas que passam pela gente tenham boas experiências, sabe? E Quando a que. pessoa sai da sua presença, levou o melhor de você. Exato, Esse tem que ser o seu propósito ali. exato, É porque você está à frente do público, né? exato. Não é fácil, né? Não, não é Não é fácil. fácil, Não é fácil. né? E que conselho você daria para uma pessoa que quer começar a empreender? Não vai. Eu falo, essa é a Charmila do CPF. Muito difícil, né, Não, Charmila? gente, é uma loucura, É. tá? É Eu o falo, boleto nosso de cada dia. todo dia você tem um boleto, você não sabe se você vai receber, né? Então, assim, a minha amiga aqui, vou falar agora da positividade tóxica dela. Ai, meu Deus, ela vai falar Ela, de mim. ela é aquela que fala, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Gente, eu já sou totalmente racional. Então, hoje em dia, para uma pessoa empreender, sanidade mental, terapia controlado, tarjinha É. preta, ele vai vir num pacote. Porque a sanidade mental ela vai embora. Isso é uma coisa que isso é uma coisa que tá certo. O dinheiro não sei se vai vir, mas sabe, a parte mental vai ser destruída em alguma hora. Então, assim, é muita coisa, né? A gente tá falando de coisas gostosas dessa parte, né? Realmente. O perrengue de entregar embaixo de chuva, isso nem é perrengue, né? Se a gente for pensar. Mas, gente, por trás disso tem muita coisa, né? Tem muita coisa, É, nós né? precisamos ter toda a estrutura Eu de, comecei. de comprar as coisas, né? Uhum, Porque quando o cliente chega, a pizza, você fez todo o mercado, você comprou a embalagem, aham. você fez o marketing, aquilo Meu teve um Deus, custo, né? aquilo ali Então, hoje, começar a empreender, você tem que saber que você precisa investir, né? e assim, se você não tiver como, né, aguentar por um tempo, eu sinto em dizer, mas você não vai conseguir. É muito difícil, Lu. Porque é o que eu tô falando, é o que eu falei lá na frente. Né? O quão louca é uma pessoa de abrir uma página aqui e comprar uma coisa no iFood que ela não sabe de onde veio, entendeu? Só que tem milhões de opções, né? Milhões. E você pode ser escolhido ou não, né? Ali no meio. Não é garantia. Não. Empreender não é garantia, gente. A gente cria o emprego da gente. Isso é muito legal. Porque eu sou aquela assim, eu sou bem doida mesmo. No dia que eu resolvo, vou dar uma surtadinha hoje, preciso dar uma surtadinha, espera só um pouquinho, fecha a Casa Rodrigues, entendeu? Eu posso fazer isso. Então eu vou lá, boto lá, estamos fechados, dou meus gritos lá na rua e E fica volto a tudo trabalhar no bem. outro dia, né? Então, assim, não é fácil, Lu. Não é fácil. Eu tenho muitas histórias boas, mas já passei muito perrengue. E eu consegui porque o meu marido acreditou em mim, né? Lá atrás, ele me ajudou a comprar os equipamentos, né? Ele me apoiou. Então, assim, eu tinha da onde? Eu É, tinha. empreender não é só você pôr a cara e a coragem. Não é, Lu, sabe? Não é. E eu falo assim que tem coisas ali que eu comprei que eu acho que eu não paguei, entendeu? Meu marido pagou. Então, eu sou Você teve privilegiada, um investidor, né? entendeu? Eu sou muito privilegiada. Eu entendo. E eu falo que às vezes as pessoas romantizam muito o empreendedorismo. Achar que vai começar e que de E que uma você forma vai lúdica que você vai deslanchar, e deslanchar. você vai trabalhar menos, e igual a Você vai Charmila trabalhar falou. mais. Igual a Charmila falou, ela bota uma placa ali e ela fecha. Se eu fecho naquele dia, eu não ganho. E aquele dia talvez ele me lasque por um mês. Então, assim, é um risco que você corre, porque você não sabe se você vai ou não vai, né? Você tá dedicando o seu tempo para aquele que acha que vai trabalhar menos e que o CLT com dia e horário para entrar e sair é ruim, é porque ele não trabalhou 24 horas, porque às vezes eu tenho a impressão que eu trabalho 24 horas, porque às vezes eu sonho que eu estou trabalhando. Então,
Então, quando eu consigo sonhar, porque às vezes eu não durmo, né? Porque você sonha que você está trabalhando, você vai acordar cansado. Então, assim, é uma loucura, gente. É uma loucura. É bom, eu não romantizo o Não, muita empreendedorismo. gente vai se identificar com isso, porque assim, Vai. não tem como, né, falar Não. que a gente tem lá o nosso grupo de empreendedores e a gente fala Sim. sobre A isso, gente tem uma troca muito muito boa. boa, né, de se fortalecer e de dizer para Aham. outra, vai dar certo, né? É, igual você brinca que eu tenho uma positividade tóxica. Na verdade, eu prefiro sempre acreditar, né, Que vai que dar. vai dar certo, né? Eu não tenho plano B, né? É, eu já não tenho mais plano B Né? Eu também. não Então, tenho, ou dá ou dá. vai dar certo, Aham. né? Então, eu só penso assim, eu já disse para você, eu não penso quanto eu tenho que pagar, eu penso quanto eu tenho que Que vender. vender. Aham. Preciso Se eu aprender isso, pensar gente. quanto eu tenho que pagar, Eu tô. não tem tarja preta que vai dar jeito em Não, mim. eu tô Então, ainda nesse eu tô fora grupo. da tarja preta por isso, porque eu não penso que eu tenho que pagar. Eu penso que eu tenho que vender, então tá mais Aham. É fácil, né? mais fácil. Então eu aí faço, a gente investe no marketing e Aham. vamos tentar vender, né? Então, acho que minha cabeça pensa ao contrário, Aham. né? E, e daí assim, acho que vai dando certo, né? Aham. Mas Mas não é você também, eu tenho certeza, né? É, que você também não é aquela pessoa que fala pra ela abandona tudo e bota a tua cara. Hoje não. em dia eu tenho Hoje em dia não. certeza. Hoje em dia, se você é CLT É. e até Se consegue empreender empreender sendo com junto CLT, com o CLT, gente, vai de vai boa, vai embora. fazendo o percurso. Vai embora. Não, Mas não é agora, deixar a CLT para sem empreender sem ter, ter gente, base, sem ter ali, né, um bom estoque, né, uma boa reserva não. financeira, sem poder aguentar por um bom tempo, porque as coisas demoram para E também, acontecer. assim, às vezes a pessoa acha que empreender com comida é mais fácil. Gente, Não não é é? só comida, né? Não, Não é só comida. não é. Existe, né, todo um preparo, existe, né? É o que a gente está falando, ali atrás da Não, o pizza, bastidor o bastidor é é muito, ali que é ali que acontece. É acontece, ali que acontece. né? É uma Você cozinha que precisa ser preparada para ela estar apta para fazer aquilo ali, porque você porque aqueles precisa de recheios, qualidade. eles não vão sozinho Não. para pizza. Você Esses dias, preparou todo esses dias eles eu tava antes. colocando guardanapo no porta-guardanapo lá na loja, eu pensei, cara, isso é trabalho também. É, Porque você tem trabalho até para isso, né? não é. Então, assim, as coisas não acontecem Não sozinhas, acontece. né? Não acontecem sozinhas, os equipamentos quebram, o cano estoura, é perrengue para Para todo todo lado, lado. entendeu? Eu falo que quando eu fui comprar minha caixa, né? Que eu amo a minha caixa, gente. É A o caixa, orgulho da minha ela vida. devia ter trazido a Eu devia caixa, ter trazido a gente. caixa, porque a caixa é o A orgulho da minha caixa é vida. maravilhosa. Então, assim, a caixa, até eu chegar nesse fornecedor, pra você ter noção, eu comecei a reparar, gente, que às vezes a caixa vinha com uma marca de sujeira, um não sei o quê. E aquilo me incomodou. Porque eu falei, poxa, eu tô mandando um alimento nisso aqui, sabe? E daí eu falei, onde que isso aí tá sendo feito? Que eu não tô vendo. Fui atrás, falei, é o quê? Espera só um pouquinho. Fui atrás de uma fábrica, cheguei lá, o pessoal, tudo de touquinha. Você não entra nem no barracão sem uma touca na cabeça, sabe? Aí eu falei, é aqui, a minha pizza vai ser entregue aqui. Então, assim, é um cuidado que vai muito Não é além. uma embalagem Não é uma qualquer, embalagem não. comum. Ela não foi feita lá no fundo do quintal, não sei o quê, numa serigrafia comum e tal, não. Eu quis ter esse cuidado, pago caríssimo, gente, cuidem das minhas caixas. Aquela bem louca. Não, mas é bem isso, porque assim, às vezes a pessoa pega a embalagem e fala assim, só a Não, embalagem. só uma embalagem. Não, não Não. é. Gente, não é só uma embalagem, tem um cuidado por trás da escolha É, dessa embalagem, sabe? Então eu falo assim, são coisas, né? São é a trabalhos. identidade da sua Uhum, marca, é é aquilo identidade. que você entrega. Então, assim, é o cuidado para não cair, não, né? Não é uma coisa que vai de qualquer Não, jeito, não né? é. Ali tem todo um. Então, assim, é exaustivo, né? E o empreender é isso. Óbvio que esses dias eu falei pra minha mãe: poxa vida, eu não podia ser aquela bem louca que faz tudo nas coxas, entrega de qualquer jeito, porque daí eu ia ganhar muito mais dinheiro, né? Porque daí eu ia diminuir a qualidade disso, daquilo outro, que não sei o que, ia fazendo as coisas ali tudo meio na coxa, ia ganhar muito mais dinheiro, ia ter muito menos trabalho. Porque tem gente que trabalha assim.
Mas não é o seu perfil. Mas não é o meu perfil. Não, mas Eu aí... não consigo ser assim, eu tenho ódio de mim. Assim. Não, mas Mas aí é uma coisa que me orgulha, se você entendeu? baixar a sua qualidade, daí Não. não E é adianta. uma coisa que me orgulha, entendeu? É aquilo ali. É eu realmente, assim, eu entregar isso aqui pra você e eu ficar aliviada de saber que isso aqui vai, tipo, é o meu melhor. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso pra mim é a parte do empreendedorismo, assim, que eu falo, é bom, mas você tem que se dedicar e aquilo te consome, né? É um caos, gente. Eu imagino. É um caos, né? Ai, mas olha, eu queria perguntar uma outra coisa para Hum, você. Eu sempre falo que por trás da comida, né, tem uma história e você é a prova disso, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta para você. O seu esposo, ele sempre te apoiou, você colocou ali, ele te ajuda, tudo. E como que é essa relação ali dele na cozinha? Ele está 100% na cozinha com você? Ou você que está... Como que é isso? Quem mais cozinha ali? gente, olha, Porque eu quero hoje, descobrir hoje isso é um isso é segredo um de vocês segredo. dois. Ninguém nem Você vai sabe o que contar acontece. agora. É uma coisa que ninguém sabe o que acontece, né? Mas é aquela coisa. O Renan entrou para ajudar, né? Na época tinha até alguns funcionários e tal, então dia de folga dos funcionários ele vinha, ajudava, tarará, não era uma coisa efetiva. Depois, tal, foram-se os funcionários e ficaram-se os doidos, né? Os Rodrigues. Aham. Aí ficou só os Rodrigues ali na loucura. E ele entrou 100% para trabalhar. Então, o Renan, eu falo, a massa, né? Que era uma coisa que só eu fazia massa. Então, era só a Charmila que fazia massa. Hoje o Renan também faz massa. Hoje ele que fez. Que Então, legal. hoje ele colocou lá a massa tá crescendo lá e tal. Como eu tinha esse compromisso aqui, não ia dar tempo de eu fazer. Então, ele fez, né? Hoje, eu, Charmila, poucas vezes vou fazer uma pizza. A montagem da pizza, né? Sempre ele. Geralmente é o Renan. Porque Ou você está atendendo ali porque o eu estou público. atendendo. Então, assim, eu faço quando precisa, porque às vezes eu tô lá dentro, lá fora, lá dentro, lá fora, lá dentro, lá fora, né? Então, às vezes eu coloco a minha touquinha lá e faço também, né? Então, se precisa, estou lá dentro fazendo. Mas ele faz, hoje em dia ele faz. Aí essa coisa, por exemplo, eu vendo a pizza de alcatra. A carne Delícia. precisa, então, eu preciso fazer o preparo dela, temperar ela, isso sou eu que faço. Então, assim, alcatra, se tiver salgada ou sem sal, gente, sou eu. Nossa. Não, mas eu sempre peguei com bom tempero. A gente pega o jeito, né? E a gente acaba não errando mais. Mas alcatra eu faço, o tempero do frango eu faço. E isso é uma coisa também que eu levei da minha casa para a loja. Eu não tenho costume de usar os temperos artificiais, né? É, Como igual. você, né? Então, a loja, a pizza frita já tem essa coisa de ser, é um produto, é muito pesado, tarará, tarará. Eu não uso produtos industrializados, né? Nessa coisa de tempero, né? Os temperos prontos, aquelas coisaradas e tal, que são mais tóxicos, eu tirei tudo. Então, é o basicão de Basicão, casa casa que mesmo. traz aquela coisa. Então, se eu vou temperar o frango, sou eu que tempero, eu faço mix de temperos, eu deixo prontinho meu mix de tempero e eu coloco para cozinhar o frango naquele mix. Então, assim, os temperos sou eu que faço. Uma delícia. Né? Então, preparo, faço ali. De vez em quando eu tô atendendo um cliente e né, se precisa ali, tipo, refogar um bacon, alguma coisa, ele corre lá e ele faz no meu lugar. Mas essas coisas eu costumo fazer. Então, ele hoje em dia ele fica muito na montagem, né? Ele acabou virando barman. Foi. Hoje em dia ele tem Excelente. até ciúme, porque às vezes eu falo assim, vou fazer um drink dali a pouco, está, Renan? Pode deixar aí que eu já faço. E daí ele fica até com um pouco de ciúme de eu fazer algum. E ele gosta de fazer essa parte, né? Então ele fica muito mais lá dentro do que eu. Então, hoje em dia eu tô na Então é bem parte dividido mesmo ali bem vocês dois. dividido, bem dividido, Tem, bem dividido. mas o tempero maior é seu mesmo. O tempero sou eu daí, né? O tempero sou Descobrimos o eu. segredo. O tempero sou eu, gente. Então as receitas estão. Tá aí. Não conta pra ninguém. Gente, estamos chegando ao final A gente tem que desse fazer uma parte 2, né? Porque a gente falou bem pouquinho, bem pouco. graças a Graças Deus. a Deus a gente não fala.
Charmila, muito obrigada por compartilhar um pedaço da sua vida aí com a gente, né? Nossa, eu não sei nem se eu vou deixar passar esse programa. Porque esse podcast, gente, eu tenho a fama de ser muito durona, entendeu? Não, tá vendo? Ó, eu tenho certeza que quem esteve com a gente pôde ver um pouco da Charmila, esse coração mole e saber, É, né, quem ficou aqui com a gente, olha, muito obrigada, viu? Porque essa história inspira, faz valorizar, né, o empreendedorismo, saber que por trás dessa durona aí, ó, tem um coração pois é, mole, me quebrei né? aqui. Faz você acreditar no seu caminho, né? Não desistir mesmo quando tudo parece ser difícil, né? Sim. Então, eu te espero no próximo episódio do Temperando Vidas. Gente, muito obrigada por você que ficou conosco, Charmila. Obrigada, Lu. Obrigada, viu? Deus Você é te abençoe. maravilhosa. Deus abençoe, gente. Um Tchau, beijo gente. Foi grande. um Tchau, tchau. prazer. Um prazer.